Pessoal, parece que cada vez mais eu, como ANCAP, me identifico com o Rui Costa Pimenta do PCO, né? Pois é, olha só que coisa. Fiz até um comentário engraçado, jocoso no Twitter recentemente, falando a respeito disso, né? A respeito das falas do Rui Costa Pimenta, das manifestações dele naquela e em outras redes sociais também, basicamente dizendo que ele é aquela sutil flutuação entre ser de extrema esquerda radical comunista e ser um total libertário, uma coisa assim bastante curiosa, bastante interessante. E a verdade é que tanto ele quanto o PCO, o Partido da Causa Operária, você se lembra dele lá na época das propagandas eleitorais, aquela coisa caricata, parecia que as propagandas tinham sido gravadas 30 anos antes da veiculação delas lá na União Soviética, aquela coisa assim, uma imagem de qualidade ruim e tudo mais. Você se lembra certamente do PCO, e ele ficou muito famoso recentemente, principalmente no Twitter e em outras redes sociais, por conta de suas manifestações que às vezes se assemelham muito a ideias de direita, principalmente ideias libertárias, que nós libertários apreciamos bastante, né? Tem até um meme muito conhecido aí, dizendo, né, que nós não aguentamos mais concordar com o PCO, e o mesmo se aplica ao Rui Costa Pimenta, que é o grande nome do partido, né, o presidente do partido. E a verdade, a realidade é que ele não é libertário, não é ANCAP, obviamente, ele é um comunista decidido, um cara assim convicto a respeito da defesa da ideologia comunista e da implementação dela por meios radicais, meios revolucionários em um país. Então, ele acredita e defende nesse tipo de coisa aí. Então, ele não é de direita, ele é um comunista, ele é extrema esquerda, porém ele é um esquerdista sensato. É algo difícil de encontrar hoje em dia, principalmente no Brasil, mas você ainda consegue, peneirando muito, achar um ou outro nome da esquerda que tem algum grau de sensatez. Friso aqui que o Rui Costa Pimenta, na minha opinião, é sensato quando ele diz coisas com as quais nós libertários concordamos, né? Obviamente não quando ele expõe aquele seu comunismo mais raiz, mais foice e martelo e tudo mais. Ele acerta muitas vezes, por incrível que pareça, mostra algum grau de sensatez, e é sobre essa sensatez do Rui Costa Pimenta que eu gostaria de falar hoje aí, nesses pontos que são mais assemelhados com a nossa ideologia, com aquilo que nós libertários acreditamos. Porque a grande verdade é que o Rui Costa parece ser um homem muito autêntico, né? Ele não esconde muito o que ele fala, não é hipócrita igual outras esquerdas tipicamente são, aquelas mais próximas de uma coisa ecológica, de uma pauta ecológica, né? Uma pauta mais progressista e tudo mais. Esse pessoal que domina o mainstream da esquerda no Brasil atualmente, da esquerda mundial como um todo também, especialmente onde a esquerda não está no poder, né? Então ele não é tão hipócrita quanto esta gente. E a verdade é que o PCO também já foi vítima de perseguição pelo Estado brasileiro, importante frisar isso. O próprio Alexandre de Moraes, o pessoal do STF, já se indispôs com o pessoal do PCO, eles perderam página em redes sociais e tudo mais por conta das coisas que eles falavam, então acabaram sendo perseguidos pelo aparato estatal também, o que nos ajuda a entender por que eles se posicionaram favoravelmente ao monarca no recente caso que aconteceu ali, dele ter sido banido de suas redes sociais por decisão do Xandão, do Alexandre de Moraes, a multa astronômica totalmente desproporcional que ele recebeu por parte da decisão do Xandão. Fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre esse tema, teve bastante repercussão, inclusive se você não assistiu ainda, assista lá para você ver a minha opinião sobre esse caso específico, mas ela é muito semelhante, diga-se de passagem, com a opinião do Rui Costa Pimenta a respeito desse mesmo assunto aí, falando do caso do monarca, apontando todo o absurdo dessa história, o alto grau de arbitrariedade, uma coisa ditatorial mesmo, por parte do STF, a forma como os Supremos Ministros têm atuado para perseguir seus desafetos políticos. Eu, inclusive, destaco algumas frases, algumas coisas que o Rui Costa Pimenta falou recentemente que eu vi nas redes sociais, né? Ele disse, por exemplo, que não é porque o juiz disse algo que esse algo está correto. E isso é uma grande verdade, especialmente quando a decisão desse juiz não é no final de um julgamento, não é uma sentença após as partes envolvidas exporem os seus argumentos, após o acusado se defender, após a acusação mostrar as provas, mostrar aí o que embasava a sua acusação, né? Principalmente num caso desses que não envolve uma sentença judicial em que as partes não tiveram tempo de ser ouvidas, né? Praticamente tudo o que o Xandão tem feito e que tem ido para a grande mídia nos últimos tempos foi na base da canetada mesmo, coisas assim inquisitoriais que não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma relação com a justiça real,
com os princípios, os fundamentos do direito. Então ele tem atuado dessa forma para perseguir e punir pessoas. Então sim, especialmente quando o juiz age dessa forma totalmente personalística, totalmente voltada para seus próprios interesses, o que ele diz, o que ele decide, não necessariamente é algo correto. E aí fica a questão, vamos respeitar uma decisão desse tipo? É o ponto que o Rui Costa Pimenta levanta. E ele afirma que o Alexandre de Moraes tem feito não é censura, é muito pior do que isso. Censura é uma coisa muito mais leve do que as ações do Supremo Ministro. O que o Xandão tem feito, nas palavras do Rui Costa Pimenta, é algo assim quase totalitário. Como ele disse, uma espécie de totalitarismo, uma loucura. E é verdade, ele está certo ao citar esse ponto e fazer esse argumento. Realmente, o que o Alexandre de Moraes tem feito passa completamente de qualquer limite constitucional, moral, dos fundamentos do direito e tudo mais. O que ele está fazendo é uma coisa assim completamente absurda, que nos faltam até palavras para descrever essa situação. Mas o fato dele afirmar isso, volto a dizer, não significa que ele é um ANCAP, que ele é um libertário, que ele é um liberal ou qualquer coisa do tipo. Não, ele apenas percebeu que, ao contrário do que muita gente da esquerda acredita, o Xandão não é de esquerda contra a direita. Isso é uma ideia completamente errada. Não existe esse maniqueísmo, essa falsa dicotomia no STF brasileiro. Não é um lado contra o outro. Não existe esse tipo de coisa. Existe o nós contra todos, no caso o nós sendo o STF e o todos sendo o restante da população brasileira. Não é Alexandre de Moraes contra a direita, é Alexandre de Moraes agindo em favor próprio, aumentando o seu próprio poder, a sua própria capacidade de mandar e desmandar no Brasil. Não é Alexandre de Moraes pela esquerda, é Alexandre de Moraes acima de tudo e de todos nesse país. E esse é o grande problema e o risco que o Rui Costa Pimenta e o pessoal do PCO percebe nas ações cada vez mais ditatoriais, progressivamente totalitárias tomadas pelo Alexandre de Moraes. Eles estão sentindo a água bater na bunda. Eles sabem que isso aí não vai ficar restrito apenas ao pessoal do Bolsonaro, ao pessoal da direita, ao pessoal que tem esse tipo de ideologia, né, esse tipo de manifestação política e tudo mais, pessoal que faz manifestações nas ruas de verde e amarelo. Não vai ficar só nesse pessoal, a coisa vai muito além, todo mundo vai poder ser alvo, vai poder ser vítima do pessoal do STF. Então o que ele está fazendo é defender os seus próprios interesses no final das contas, porque ele sabe que se hoje o monarca é perseguido, ou o Alan dos Santos, amanhã vai ser o PCO, vai ser outro partido de esquerda também que vai sofrer perseguição. Então ele sabe que a coisa vai caminhar para isso aí. No momento em que você abre as portas para uma atitude ditatorial, essa atitude não volta atrás, você não consegue retomar o grau de liberdade e de solidez das instituições que você tinha antes. E essa mesma abordagem nós podemos falar a respeito da questão das armas, que sim, Rui Costa Pimenta e o PCO fazem manifestações que parecem muito libertárias a esse respeito, combinam muito com a posição que nós anarcocapitalistas temos a respeito do porte de armas, né? Isso é um direito fundamental. Todo mundo deveria ter direito de portar armas de fogo, possuir e usá-las para sua defesa pessoal, independente de coisas como calibre, liberação estatal ou qualquer coisa do tipo. Isso é um direito fundamental do ser humano e é dessa forma que o PCO pensa também. Rui Costa Pimenta é a favor do armamento civil, o armamento da população, ele é um crítico das medidas desarmamentistas e principalmente ele afirma que é um direito das pessoas terem armas de fogo para combater um tirano. Olha só que coisa, parece até Constituição norte-americana, não é? Mas é isso realmente o que ele pensa e o que ele defende. Por quê? Porque ele é um revolucionário comunista. Como é que eles vão chegar no poder de uma forma revolucionária sem ser por meio do armamento civil, né? Então, claro que ele está puxando a sardinha para o lado dele nessa história. Mas veja que mesmo assim, o nosso pensamento é muito parecido no final das contas. E ele foi até mais além. Ele falou que nesses anos em que ele acompanha causas sociais, conversa com o pessoal no campo e tudo mais, ele já viu inúmeras pessoas terem armas de fogo legais e ilegais, né? Pouquíssima gente na direita, se é que tem alguém, ousa tocar nesse ponto, ousa falar nesse assunto aí da normalidade em muitas partes do país de você ter armas de fogo fantasmas, né? Armas aí por baixo do radar do Estado. E ele falou, mandou essa aí na lata sem problema nenhum. Pouca gente teria essa coragem que ele teve de falar tão abertamente, tocar tão abertamente nesse ponto, nesse assunto. E sim, ele quer tudo isso para fazer a revolução comunista lá que ele tanto sonha, mas mesmo assim, ainda assim,
ele é muito mais sensato do que o pessoal da esquerda mainstream. Porque a grande verdade, a grande realidade é que essa esquerda mainstream, soft, essa coisa do socialismo adaptado para os dias atuais, não é um socialismo vermelho mais, um socialismo laranja, aquela coisa dos direitos das pessoas, direitos coletivos e qualidade de vida para a população, distribuir o capital, o lucro, esse papo aí, ecologia, né? Esses ambientalistas melancia, né? Que são verdes por fora, mais vermelhos por dentro. Então, a esquerda mainstream é isso aí. Ela não é por si ditatorial. O PCO, sim, é ditatorial. Ele quer implantar uma ditadura do proletariado no Brasil. Quer um governo assim nos moldes comunistas clássicos, do comunismo raiz mesmo. A esquerda mainstream não. Porém, ela tem a grande característica de amar ditadores. Ela não é ditatorial em si, mas ela ama ditadores. Veja aí quem é reverenciado por esse povo, né? Che Guevara, mais recentemente Fidel Castro, Nicolás Maduro, Evo Morales, Hugo Chávez, enfim, esse povo aí que age de forma ditatorial para assumir o poder com mãos de ferro. Então, se a esquerda, por um lado, mainstream, essa esquerda soft, não é por si só ditatorial, ela abre o caminho para que os ditadores cheguem ao poder e dali não saiam mais e façam vítimas por todos os lados, tanto na direita quanto na esquerda. Ninguém escapa disso, até porque a história nos mostra, né, que o maior inimigo de um socialista é outro socialista. Por meio dessas ações da esquerda que toleram o crescimento do autoritarismo, é que esse autoritarismo se implementa num país, se implementa numa nação e começa a agir à revelia de todos, direita ou esquerda. Isso aí simplesmente não faz mais sentido. E a verdade é que o Rui Costa sabe disso, ele sabe que esse é o caminho inevitável, porque de ditadura e de totalitarismo ele entende, ele estudou os governos comunistas, ele sabe como eles se estabelecem no país e eles sabem que esse é um caminho inevitável quando atitudes como essa começam a ser tomadas e toleradas, principalmente por conta desse aparato da esquerda mainstream, parte da classe política, parte do empresariado, inclusive, a grande mídia, formadores de opinião, enfim, esse pessoal, quando eles agem em conjunto, eles abrem as portas para que o autoritarismo se instale no país e daí para sair depois, meu amigo, só na base da pancada da revolução e com muita gente perdendo a vida nesse meio tempo. Então a verdade é que, analisando as coisas que o Rui Costa Pimenta e muita gente do PCO também fala, o que nós podemos perceber é que eles já estão uma forma assim, muito mais honesta, muito mais sensata, avaliando a quantidade de problemas que estão sendo gestados pelo STF já há alguns anos e pelo atual governo também, e como eles estão agindo em conjunto para formar uma ditadura, um poder totalitário no Brasil que vai agir à revelia de todos. Rui Costa Pimenta, de fato, já percebeu algo muito importante, muito relevante e muito perigoso que muita gente da direita e da esquerda ainda não percebeu.